O Banco Central pôs em consulta pública o fim do monitoramento obrigatório das movimentações financeiras de parentes de políticos. A notícia foi publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. A reportagem diz que o Banco Central quer que banco filtre dado do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e deixe de vigiar parente de político. A norma está em consulta pública desde 17 de janeiro e vai substituir uma outra, que está em vigor desde 2009. Ela trata de procedimentos e controles internos adotados internacionalmente que os bancos devem adotar para combater crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores e financiamento ao terrorismo. E prevê também os casos em que as instituições devem se reportar ao COAF, órgão de inteligência de combate ao crime financeiro. No texto de 2009 está claro que entre as pessoas politicamente expostas, além de agentes públicos, estão seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Em outro parágrafo, a norma esclarece quem são os familiares. Parentes em linha reta até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada. O texto que está em consulta pública mantém uma lista de pessoas consideradas expostas politicamente, a maioria ocupantes de cargos públicos, mas não cita os familiares de políticos, nem os representantes deles. O Banco Central afirmou que a saída desses parentes da lista é uma forma de ampliar e aumentar o controle. Assim, os bancos passam a considerar nas análises de operações suspeitas qualquer pessoa e não só parentes de políticos, por exemplo. Mas admite manter a menção aos parentes na norma, se essa opção deixar mais clara a intenção do Banco Central de apertar o combate à lavagem de dinheiro. O texto traz ainda mais mudanças na movimentação geral dos correntistas. Hoje, o sistema de registro dos bancos deve comunicar ao COAF as operações de correntistas igual ou superior a R$10 mil e que possam conter indícios de crimes de lavagem ou ocultação. E também valores até menores podem ser reportados caso sejam suspeitos ou configurem artifício para burlar os mecanismos de identificação, controle e registro dos bancos. A proposta em análise derruba esse limite, deixando claro que qualquer operação pode ser considerada suspeita, de qualquer valor. E mais, vai caber às instituições decidir sobre a comunicação ao COAF de operações ou situações suspeitas. Em outro ponto, o texto determina que os bancos devem implementar procedimentos de monitoramento e seleção para identificar operações e situações suspeitas. Depósitos e saques em dinheiro vivo de 50 mil ou mais hoje já devem ser comunicados. O novo texto mantém esse valor. O presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais afirmou que tirar parentes de políticos da lista de alerta para os bancos e pelo COAF é um retrocesso. Se ela deixa de constar dessa lista, somente aquilo que for considerado suspeito é que passaria a ser monitorado. E isso poderia abrir uma brecha para que algumas transações escusas pudessem passar despercebidos pelo controle. Há um histórico de várias empresas de parentes, de pessoas que têm um poder político, que têm a possibilidade, então, de estar com algum tipo de poder para fazer essa contratação e que acabam, então, se beneficiando disso. E esse dinheiro superavitário, depois ele vai ser, então, ocultado e depois introduzido novamente no mercado. A proposta de mudança também foi criticada pela Associação dos Delegados da Polícia Federal. É um retrocesso porque, pela nossa experiência na investigação, já ficou comprovado ao longo dos anos que a utilização desse tipo de pessoa para ocultação de bens, de dinheiro provindo do crime, é muito recorrente. Até por isso que lá atrás isso foi incluído no decreto. Então, é um prejuízo para a investigação, um prejuízo para o controle, para a fiscalização. A Associação dos Magistrados Brasileiros defendeu a proposta. Disse que o propósito do Banco Central é aperfeiçoar o combate à corrupção com a racionalização das normas, que a norma parece buscar um equilíbrio entre a eficiência das regras de controle com menor dano ao cidadão. A abertura para a consulta pública revela o propósito de melhorar o sistema e que o importante é manter o rigor e aprimorar o combate à corrupção.
Em Davos, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que o governo ainda vai avaliar o assunto. Isso vai ter que ser avaliado as razões pelo qual o Banco Central fez essa proposta e o governo vai se posicionar. Não vejam, não há uma decisão tomada, existe uma consulta pública, então essa questão está aberta. Em nota ao Jornal Nacional, o Banco Central afirmou que nenhum controle será reduzido. O objetivo da norma colocada em consulta pública é tornar mais rígidos, abrangentes e eficientes os controles das instituições financeiras para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Que o objetivo é seguir as melhores práticas internacionais. As análises feitas pelas instituições financeiras deverão ser mais eficientes e não se ater apenas a determinados valores ou pessoas, mas monitorar todas as transações financeiras, independentemente de valor ou do tipo de pessoa, e reportar tudo o que for suspeito. Diz ainda que o processo de consulta pública de normas do Banco Central visa colher contribuições da sociedade. Nesse sentido, o Banco Central irá avaliar também colocar menção explícita a parentes na relação de pessoas politicamente expostas. Não é objetivo do Banco Central afrouxar nenhum controle. O Banco Central ainda esclareceu que a consulta pública da norma deve terminar em 18 de março. As sugestões serão reavaliadas e a norma entrará em vigor no ano que vem.